Se você está entrando no mundo dos investimentos agora, provavelmente deve ter se deparado com investimentos que rendem 90, 100, 110% do CDI, mas tem um pequeno detalhe: você não faz a menor ideia do que seja CDI. E por que raios você investe em algo que você não sabe o que significa? Meu nome é Andrei, este é o canal Inquilino Rico, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo eu vou explicar para você o que é CDI, taxa DI e a relevância disso para os seus investimentos. Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva e aproveite também para clicar no sininho e receber todas as notificações. Vamos então para o conteúdo do vídeo. CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Não ajudou muita coisa, né? Pois bem, esse é o nome de um simples título que é negociado entre os bancos todos os dias, através do qual eles emprestam dinheiro uns aos outros. Sim, os bancos também fazem muitos empréstimos para si mesmos. Para entender melhor o que é CDI, vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que existam apenas dois bancos no país, o Banco A e o Banco B. Dessa forma, em um dia comum, os dois bancos vão tentar emprestar o máximo de dinheiro que eles puderem para outras empresas e pessoas. Afinal de contas, a maior parte do faturamento dos bancos vem dos juros que eles ganham com esses empréstimos. Porém, em um determinado dia, o Banco A acabou emprestando mais dinheiro do que tinha disponível em seu caixa. E, para não ficar negativo, precisou recorrer ao seu concorrente pedindo um empréstimo. O Banco B, nesse mesmo dia, acabou tendo uma sobra de caixa por ter emprestado menos do que planejava. E então decidiu que seria melhor ganhar algum juro menor do concorrente do que deixar o dinheiro parado. Assim, os dois bancos entraram em um acordo no qual o Banco B empresta dinheiro para o Banco A. E em troca, o A dá ao B um documento que comprova a existência dessa dívida, com prazo definido de um dia útil para devolver o dinheiro, com um adicional de juros. A esse documento dá-se o nome de Certificado de Depósito Interbancário. Neste caso, ambos os bancos se beneficiam da negociação, sendo que o A cobriu o rombo do seu caixa e pôde continuar tocando suas operações tranquilamente. E o B conseguiu rentabilizar parte do seu capital que ficaria parado. Agora, leve em consideração uma economia real como a brasileira, com dezenas de bancos e bilhões de reais circulando e sendo emprestados diariamente entre bancos, empresas e pessoas físicas. De acordo com os dados da CETIP, a empresa que organiza, guarda e serve como bolsa de negociação da maioria dos títulos privados brasileiros, mais de 2 bilhões de reais são negociados todos os dias. Certo, até aqui vimos que CDI é o nome do título que os bancos negociam entre si. Porém, se você tem um assessor de investimentos, talvez já tenha ouvido ele falar sobre taxa DI. O que é essa tal de taxa DI? O que acontece é que os seus investimentos rendem, na verdade, a taxa DI, ou seja, a taxa de juros média das movimentações interbancárias do dia. E a B3 é responsável pelo cálculo e divulgação do CDI. Taxa CDI, portanto, é um nome que não existe na teoria, mas é a forma como as pessoas chamam no dia a dia do mercado financeiro e, consequentemente, o nome acabou pegando. E como é calculada a taxa DI? De acordo com as normas do Banco Central, são consideradas apenas as operações de um dia útil realizadas entre instituições bancárias e diferentes conglomerados. A partir de 2018, a metodologia de cálculo do CDI observa duas condições. Primeira, número de operações de empréstimos interbancários maior ou igual a 100. Segunda, volume total das operações elegíveis superior ou igual a 30 bilhões de reais. Assim, faça uma média ponderada que gerará a taxa do CDI do próximo dia. Caso alguma das condições não sejam observadas, mantém-se a mesma taxa divulgada no dia anterior. A taxa DI mensal consiste na composição das taxas diárias praticadas no mês de referência. Da mesma forma, a anual é a composição dos DIs mensais. Portanto, perceba que essa taxa divulgada pela CETIP é apenas uma metodologia de cálculo da média dos juros negociados entre os bancos. Como o CDI
afeta os investimentos? A taxa CDI é a principal referência de rentabilidade para os investimentos de renda fixa. Muitos são atrelados a esse indicador e outros tantos utilizam como benchmark, ou seja, como meta de desempenho. Há, inclusive, aplicações de outras categorias que fazem isso. É o caso de alguns fundos multimercados. O que acontece, portanto, quando a taxa do CDI cai? De modo geral, as aplicações atreladas ao indicador acabam rendendo menos. O contrário acontece se a taxa DI sobe em determinado período. E mesmo no caso dos investimentos não atrelados diretamente ao CDI, a variação da taxa também pode ocasionar efeitos indiretos. Por que a taxa DI é normalmente mais baixa que a Selic? Se você acompanhou o vídeo sobre a Selic, que eu vou deixar aqui no card, você vai lembrar que eu mencionei que ela é a taxa básica de juros de um país e, por estar atrelada a títulos públicos, é considerada a aplicação mais segura. Por sua vez, a taxa DI segue muito próximo à taxa Selic, com uma diferença de 0,1 a 0,2 para menos, seja pelo volume de transações, seja pelo prazo e pelo risco, que é baixíssimo. No entanto, se você é perspicaz como eu, deve estar se perguntando por que de um título privado ter juros mais baixos que a Selic, que é o papel mais seguro do país. Se o risco é maior de se investir em um título privado, não deveríamos esperar também um retorno maior? Eu confesso que, mesmo após pesquisar bastante sobre o tema, não cheguei a uma conclusão definitiva. Mas o que eu posso dizer sobre esse tema é o seguinte: o Brasil é o único país do mundo em que uma taxa de referência privada é menor do que uma taxa de referência dos títulos públicos. A acusação geral é de que os bancos estariam supostamente aproveitando o número baixo de negócios diários para manipular a taxa DI para baixo. Mas você deve estar se perguntando: e o que eles ganhariam com isso? Quando investimos no banco, em qualquer aplicação financeira, na maioria dos casos estamos emprestando dinheiro para o banco em troca de alguns juros. O banco então pega o nosso dinheiro e empresta para outras pessoas e empresas que estão precisando, cobrando deles juros essencialmente mais altos. A diferença de valor de juros que o banco paga para a gente e o que ele ganha cobrando dos outros é o famoso spread bancário que você já deve ter lido ou escutado nos noticiários de vez em quando. Ou seja, como as aplicações financeiras muitas vezes são referenciadas na taxa DI, os bancos conseguiriam dessa forma pagar ainda menos juros para quem aplicar com eles e, consequentemente, aumentar o seu spread. As suspeitas aumentaram ainda mais quando ocorreu a fraude gigantesca na taxa Libor, uma taxa de juros da Inglaterra semelhante ao funcionamento da taxa DI. Mas tudo isso são apenas suposições, uma vez que até hoje nada foi comprovado de fato. Aproveite e comente aí abaixo se você acha que os bancos fariam uma coisa dessas. Dito isso, há cerca de uma década debate-se o fim do CDI e a sua substituição como referencial pela Selic. Mas, até o momento da gravação desse vídeo, a taxa segue firme e forte como principal índice de referência para aplicações privadas. O que significa, então, um rendimento de 100% do CDI? Muitos investimentos oferecem remuneração atrelada à taxa DI. Normalmente ela é expressa como um percentual. Quando se afirma que um CDB ou uma LCI, uma debenture ou aplicação que for, oferece 100% do CDI, significa dizer que ela assegurará ao investidor um retorno equivalente à taxa média integral dos empréstimos realizados entre os bancos. Se, por outro lado, o CDB oferecesse 80% do CDI, o investidor teria como remuneração apenas uma parte da taxa DI, no caso 80%. Mas, nas duas situações, há algo em comum. Se a taxa DI subir durante o período de investimento, o retorno final para o investidor também aumentará. Se cair, o retorno será menor. Tenha em mente que um investimento que praticamente não possui risco deve pagar 100% do CDI para estar alinhado ao mercado. Dessa forma, o investidor não deve nunca aceitar ativos de renda fixa com rendimentos inferiores a 100% do CDI. E então, como
Como está o CDI hoje? Conforme explicado anteriormente, o CDI segue de perto a taxa Selic, com uma variação histórica de 0,1 a 0,2 para baixo. A Selic hoje está em 13,25% ao ano e o CDI acompanhando essa tendência em 13,15%. A realidade desses índices, no entanto, é bem diferente dos anos anteriores. Em 2021, para você ter uma ideia, o acumulado do CDI foi de 4,42% ao ano. Para os próximos meses, a expectativa do mercado, segundo a última edição do Boletim Focus, é de uma Selic em 10,50% para 2023. E, portanto, se essa expectativa se realizar, o CDI deverá ficar em aproximadamente 10,40% no próximo ano. Gostaria de salientar que esses dados extraídos do Boletim Focus são apenas expectativas e que essas expectativas se alteram praticamente toda semana, de acordo com os inúmeros fatores que afetam o mercado de uma maneira geral. No entanto, uma pessoa que preza por uma boa gestão dos seus investimentos deve sempre estar atenta às perspectivas futuras do mercado, pois dessa forma poderá tomar as melhores decisões. Bom, chegamos ao final do vídeo e se você acompanhou até aqui, você pode finalmente dizer que o seu conhecimento sobre o CDI é, no mínimo, de nível intermediário. E, acredite ou não, tem muito investidor veterano que não domina os conceitos e aspectos que foram aqui apresentados. Curtiu o vídeo? Então clica no joinha que você ajuda o canal e nos indica que tipo de conteúdo você quer ver mais por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.